Olá a todos, aqui é Maurício Carvalho. Hoje nós temos mais um vídeo. Esse é bem especial do canal MAPC Linguística. Nosso vídeo de hoje vai tratar da língua Iengatu, uma língua não tão indígena assim do Brasil, que é de uma importância histórica e cultural que a maioria dos brasileiros simplesmente não entende. O Iengatu é o que sobreviveu do antigo Tupi, que era falado no Brasil colonial. Eventualmente ele se tornou no século XVIII, depois que na década de 1750 o Marquês de Pombal, em Portugal, o ministro português, proibiu o uso de língua indígena no Brasil e impôs a língua portuguesa. Essa língua geral, essa língua de base indígena geral, que era falada tanto por indígenas quanto por colonizadores e africanos e tudo mais, ela foi banida de São Paulo, do sudeste do Brasil. Ela sobreviveu no interior do Brasil e na Amazônia até os dias de hoje. Há alguns relatos que dizem que em Manaus, até 1870, 1880, na metade da população falava línguas indígenas, a maioria dos quais falava Iengatu, que era a língua geral da Amazônia. Um pouco diferente do dialeto paulista, que é a língua geral paulista, tem a língua geral da Amazônia. Essa língua geral da Amazônia continuou sobrevivendo na Amazônia. Eventualmente Manaus se integrou ao Brasil e o Iengatu ficou restrito à região mais inóspita, mais inacessível do país, que é o extremo noroeste da Amazônia, a região do município de São Gabriel da Cachoeira, no Alto Rio Negro, na fronteira com a Colômbia. Ali ela foi preservada até os dias de hoje. O Iengatu não era nativa da região, era totalmente desconhecida. As línguas tupis tipicamente são faladas só na região do sul da Amazônia, do Xingu e na costa brasileira, no sudeste e na parte do sul. No norte da Amazônia não tem, ao norte do Rio Amazonas não tinha muitas línguas do ramo tupi. Os indígenas de lá aprenderam Iengatu, aprenderam a língua geral da Amazônia, ou seja, não era uma língua indígena de lá. Por isso que eu disse que não é uma língua tão indígena. Era uma língua meio que importada, que os indígenas de lá aprenderam a partir, muitas vezes, de brancos até, que foram para lá. O Iengatu é nada mais nada menos que o tupi moderno. A língua geral brasileira não morreu, ela está lá. Ela evoluiu para uma língua diferente, não tão diferente assim do tupi. Nós vamos ter uma descrição gramatical desse idioma aqui no canal MAPC, uma exclusividade na internet, a primeira descrição do idioma Iengatu na internet em português. A gente vai ver agora. Quanto às características gramaticais, eu fiz um pequeno resumo de características para aqueles que são um pouco mais linguistas, né? O Iengatu é uma língua nominativa acusativa, ou seja, ela não é ergativa. Ela é de ordem gramatical sujeito, verbo, objeto, ou seja, o verbo vem entre o sujeito e o objeto, ao contrário do tupi antigo, que era tipicamente SOV, o verbo vinha no final. E tem posposições, ou seja, as preposições elas seguem o sintagma nominal, elas vêm depois do substantivo. O sintagma nominal em si é de ordem determinante, quantificadores e indefinidos depois. O nome, ou seja, o núcleo do sintagma nominal, vem em terceira posição, geralmente, e depois do nome, depois do substantivo, vem o adjetivo. Mais ou menos na mesma ordem que o português, né? O genitivo em Iengatu segue o substantivo possuidor, então a gente tem a mesma ordem que o inglês. Os interrogativos em Iengatu são frontalizados, algo que já ocorria com bastante frequência no tupi antigo. A frontalização dos termos interrogativos, como que, onde, quem, quando, porquê, como. E tem uma partícula interrogativa binária, como no chinês. Quando se faz uma pergunta binária, do tipo que a resposta vai ser sim ou não, existe uma partícula interrogativa, que é será, em Iengatu. O Iengatu não tem gênero gramatical. Existe um morfema de plural opcionalmente colocado no substantivo, só quando se torna realmente necessário indicar pluralidade. Não há classificadores nominais, ou seja, os numerais e quantificadores são usados diretamente com o substantivo sem classificadores. Não tem artigo definido, mas tem um artigo indefinido que é usado de maneira um pouco mais rara aqui no português, que é derivado do numeral 1. Vejamos aqui os pronomes em Iengatu.
A gente tem duas séries de pronomes, como em tupi antigo, como é típico das línguas tupi-guaranis. A primeira série, Ixê, Indê, Aê, Yandê, Penhê. E na terceira pessoa do plural, Aintá ou Tá. Tá é a forma abreviada, mais comumente usada, mais rápida de falar. E a segunda série, Se, Ne, I, Yané, P, também Aintá e Tá. Esse Aintá e Tá, essa pronome de terceira pessoa do plural, é uma inovação do Nhengatu, porque as línguas tupi-guaranis tipicamente não tinha diferença entre o pronome de terceira pessoa singular e plural, como a gente vai ver aqui na frente. Depois dessa conjugação verbal básica aqui, eu vou mostrar também como era em tupi antigo. A conjugação verbal básica tem é chamada de conjugação indicativa. A gente vê aí dois verbos do Nhengatu, o verbo iku, que é estar, e o verbo sassá, que é passar. Então a gente vê na primeira pessoa aiku, depois reiku, uiku, iaiku, peiku, uiku. Não há diferença entre terceira pessoa do singular e terceira pessoa do plural. O verbo sassá é a mesma coisa, os mesmos prefixos. Asassá, ressassá, usassá, iasassá, pesassá, usassá. Uma breve comparação do Nhengatu com seu antepassado direto, o tupi antigo, do século XVI, descrito por José de Anchieta e vastamente usado aqui no litoral de São Paulo. O verbo estar no tupi antigo era iko. É muito comum o do tupi antigo virar u no Nhengatu. Ocorre muitas vezes. E uma grande diferença que tinha é que no tupi antigo havia distinção entre primeira pessoa do plural inclusiva e exclusiva. A pessoa do plural exclusiva deixou de existir, que era se ore aí. Aqui sobreviveu hoje o Yandé. O Yandé era a pessoa inclusiva, que significa que eu e vocês vamos. Então essa é uma distinção que é muito comum nas línguas indígenas do Brasil, várias línguas indígenas das Américas. É a distinção, inclusive na conjugação verbal, né, tem um morfema específico da conjugação para a primeira pessoa do plural, exclusiva e inclusiva. Então a gente tem no tupi antigo aiko, ereiko, oiko, oroiko, que significa que nós aqui vamos, mas vocês não vão. E aiko significa que nós todos vamos, nós aqui, vocês aí vamos. Peiko, vocês vão. E oiko, eles vão, ou ela, tanto faz ele ou ela, porque no tupi não havia, como ainda não há, distinção entre terceira pessoa do plural e do singular. Alguns exemplos de sentenças com o verbo aiku, em Nhengatu, Ixê, aiku, ike. Eu estou aqui. Ixê, inde, reiku, ike. Você está aqui. A negação em Nhengatu é feita com esse ti aí, ou pode ser niti também. Niti é a forma longa, a forma curta é ti. Ixê ti aiku ike. Eu não estou aqui. O verbo de ligação identificadora do Nhengatu não existe, não é usado. Então você não fala que alguém é mulher. Você é mulher, é só você, mulher. Nem com adjetivo, nem com substantivos, tipo, a gente tem um verbo que se possa usar para indicar a identidade ou estado de alguma coisa, embora o verbo iku estar, pode ser usado também para indicar estados temporários por influência do português, como a gente vai ver aqui, né? Cunhã puranga. Cunhã puranga é a mulher é bonita, também pode ser mulher bonita. Cunhã poranga uiku ike, a mulher bonita está aqui. Cunhã puranga uiku. Aí a Cunhã puranga uiku. A mulher está bonita. Esse uiku aí serve de verbo de ligação. Ele é depois do adjetivo, curiosamente. É um verbo final que vem depois do adjetivo predicativo. Em tupi antigo a coisa era diferente, né? Para você indicar que o substantivo estava atributivo dentro do sintagma nominal, você juntava, mais ou menos quase que sufixava o adjetivo ao substantivo. Então, para falar mulher bonita, um sintagma nominal mulher bonita, você falava cunhã puranga. Esses adjetivos terminavam com A, perdiam o A quando o adjetivo tinha força de verbo predicado.
Então, Cunhã Puranga era mulher bonita, e Cunhã Puran era a mulher é bonita. Sem o A final, ele virava um verbo descritivo, um verbo estativo. Existe uma segunda classe de adjetivos, tem uma espécie de força verbal também, muito forte no Nhangatu. Essa classe também existia no Tupi antigo, que exige o pronome de segunda classe. Parece que existem aquelas duas classes de pronome, que a gente já viu, aliás, aqueles pronomes eles servem tanto para sujeito quanto para objeto, né? Tipicamente, especialmente a primeira classe é usada como também objeto dos verbos. Nesses adjetivos você pode usar a primeira classe logo antes da segunda classe do pronome opcionalmente para reforçar a ideia. Então você pode falar se pussé, eu sou pesado, ou iche se pussé. Ne pussé, você é pesado, ou inde ne pussé. Cunhã e pussé. Então aí mesmo quando está o substantivo expresso, o pronome de terceira pessoa da segunda classe i é obrigatório aí. Cunhã e pussé, a mulher é pesada. Aí já distingue, né? Se você falar só mulher pesada, você fala cunhã pussé. Aí sim é uma diferença entre o adjetivo predicativo e atributivo. Apigawa ikiá, o homem é sujo. Se você quiser falar o homem sujo, fica apigawa kiá. Aqui mais uma lista, né, desses poucos adjetivos de segunda classe. Quere, cansado, apara, torto, auauete, corajoso, yumassi, com fome, apuã, redondo, acanhemu, assustar-se, aí já tem uma valência verbal, né, de processo. Não é bem o estado de estar assustado, assim, o processo de se tornar assustado. Auaite, perigoso, yusi, com sede, kerpi, sonhar, kirá, gordo, rikue ou sikue, vivo, ruri ou suri, feliz, e tui, rui, tui, sangrar. Esses três últimos que têm formas variantes, a gente vai ver depois, vai explicar exatamente o que significa essa variação da primeira consoante do verbo. Esperem lá os prefixos relacionais mais tarde. Aí a gente tem uma palavra famosa aí, né? O terceiro adjetivo dessa lista, auaeté, corajoso, é abaeté, do tupi antigo, abaeté, que é o homem forte, o homem corajoso, o abaeté eterno dos meus temores, não é mesmo? Negação e interrogação. A gente já viu um pouco do negativo, vamos ver mais aqui. Ixe aputari pirá. Eu quero peixe. Verbo putari, conjugado na primeira pessoa do indicativo, aputari. Aputari pirá. Eu quero peixe. Ixe niti, ou ti, aputari pirá. Eu não quero peixe. Nereputari será pirá. Você quer peixe? Aí está a partícula será, que é colocada imediatamente depois do verbo, na maioria dos casos, e indica pergunta binária. Pergunta cuja resposta vai ser sim ou não. Você quer peixe? Sim ou não. Neniti reputare será igara. Você não quer a canoa? Igara é canoa. Será, mais uma vez, marca a pergunta binária. E reputare está conjugado na segunda pessoa. Nereputare. Neniti reputare, ou neti reputare. Você não quer. Ma'an ta reputare. Ma'an ta reputare. Ma'an é o que? Os pronomes e advérbios interrogativos são reforçados por esse ta'a que vem depois deles. Não tem significado. Só é colocado mecanicamente na maioria dos casos. Ma'an, que é o que? Tem o ta. Reputare, o que você quer? Awata ou sikana? Awata ou sikana? Quem tá chegar. Esse ana significa o passado do verbo, depois a gente vai ver. O sika é chegar, o sika, a terceira pessoa, ele chega, né? Sika é chegar. Awa é quem? Awa tá o sika ana. Awa kunyan tá o sika ana. Que mulher chegou? Tá vendo que o tá vem depois no substantivo, quando no caso é um adjetivo interrogativo como awa, que também pode significar qual, né? Que mulher? Awa kunyan tá o sika ana. Que mulher chegou? O tá ele tem uma função independente, aparece independente quando você faz perguntas tipo e agora, né? Kui tá. No tupi antigo, a negação verbal era completamente diferente, não tinha esse niti aí, a negação verbal era feita com o prefixo na, mais o verbo o adjetivo,
e o sufixo i. Em alguns casos ela é feita com e-im também. Então a negação do verbo aiko, que é eu fico, né, eu estou, em tupi antigo seria ndakoi, ou ndakoe-im, no tupi antigo. Em várias línguas guarani também é assim. Esse nda inicial, esse nd inicial ainda é o negador dos verbos em guarani moderno. O Nhangatu perdeu totalmente esse mecanismo de negação antigo. Aqui os interrogativos, a gente já viu um pouco. Vamos ver a lista completa. Maan, o que, auá, quem, o que, pode ser adjetivo, né? Que mulher, que coisa. Mame, ontem, parece, onde. Makiti, para onde. Masui, de onde. Marupi, por onde. Maie, como. Mairamé, quando. Muiri, quantos, ou quanto. Marantá, por quê. E as posposições. As principais em Nhangatu são o pé, kiti, para, sui, indica a origem, ablativo, né, igual ao inglês from, indica a origem do movimento, irumu, que é com, ruaki, perto de, arama, que é para. Arama é usado de maneira mais específica. Na próxima tela a gente vai ver como se usa arama, tá? Ele é similar ao supé. Ele complementa o supé. Supé também é por ou para. Rupi, que é através de, por causa de. Piterarupi, pelo meio de. Ararupi, por cima de. Ariarupi, por baixo. Uriarupi, por baixo de. Riré, depois de. Resé, ou sessé, acerca de, sobre. Tanto no sentido de um tema, um assunto, quanto sobre fisicamente. O cara, fora de. Imã, é um sufixo, vê que tem um tracinho aí antes do i, diga que esse imã é um sufixo na palavra, é sem. Ele é descendente daquele e-im que a gente viu na negação tupi na tela anterior aí. Yahweh, como, igual a, né, a preposição comparativa, né, como você, igual a você, ele corre como um louco. Té é de origem portuguesa, o empréstimo do português até. Até significa até. Curiosamente, essa palavra é de origem árabe, né? Então, em Engatu tem uma palavra de origem árabe. Pupé, quara, pupé, dentro de. A preposição upé, que a gente viu aí, a primeira da lição anterior, ela também ocorre de maneira sufixal, contraída, o sufixo pé, ou após uma consoante ou vogal nasal, me. Então a gente tem iwaka, que é céu, e o akape, no céu. Também dá para falar iwakapa, upé também, mas o iwakape é bem comum. Paraname. Paranã é rio. Paraname, no rio. Quando vem com pronome, a preposição exige aquele pronome da segunda tabela, da segunda coluna da tabela, segunda classe. Então você não fala ishe irumo, você fala se irumo, comigo. Isupe, você não fala ae supe, sim, isupe, para ele. Apekatu pesui, apekatu é longe. P é vocês, sui indica distância, afastamento, então longe de vocês. Apekatu pesui, se for longe de mim, seria apekatu sesui. Se fosse longe de ti, seria apekatu nesui. Se fosse longe dele ou dela, ou deles, não, é só um singular, né? Dele ou dela seria apekatu isui. Supé não se usa, eu falei na tela anterior, né? Supé é estranho porque ele não se usa com pronomes de primeira e segunda pessoa. Para isso se usa o arama. Só que o arama exige pronomes de primeira classe, da primeira tabela, da primeira coluna da tabela. Inde arama. Você não fala ne arama, inde arama. Também você não fala se arama para mim. Você fala ishe arama. A relação genitiva é feita por mera justaposição, na mesma ordem que ocorre no inglês ou no chinês. Você tem o possuidor primeiro e o possuído depois. Tucana tim. A gente tem um tucano e um bico. O tucano é o possuidor e o tim é o possuído. Para indicar a existência, o verbo existencial, a expressão existencial do Nhangatu, se usam especialmente a partícula aikue, para indicar a existência geral. Aikue igara paranaupe. Tem uma canoa no rio.
Aiquei Gara, tem uma canoa. Paraname ou Paranaupe, no rio. Aiwan Amana. Aiwan é diferente porque ele indica a existência que vai ocorrer logo. Logo vai ter chuva. É um futuro iminente. Vai chover logo. Aiwan Amana. O Shukui é equivalente a eis. Aqui está. Né? Quando se apresenta alguma coisa na cara da pessoa. Aqui está o dinheiro. Shukui Sekuyara. Shukui Gara. Shukui Seigara. Aqui está a minha canoa. Etc. Os demonstrativos. Qua é o demonstrativo de proximidade e Nhan é o demonstrativo de distância. É diferente do tupi antigo. No tupi antigo havia mais demonstrativos que dependiam também do objeto estar visível ou fora do campo de visão da pessoa. O Nhangatu já simplificou bastante, tem meramente uma distinção entre próximo e distante. Qua Tauapuranga. Essa cidade é bonita. Também pode significar essa cidade bonita. Quatal, a Itapuranga. Aí a gente vê o Ita, que é aquela marcação opcional de plural que eu mencionei no início do vídeo. Esse Ita é opcionalmente usado quando você necessariamente tem que exprimir uma pluralidade que não está expressa por algum outro item da frase. Quatal, a Itapuranga. Essas cidades bonitas ou essas cidades são bonitas. O próprio pronome, o próprio demonstrativo pode virar um pronome e levar Ita, Kwa Itapuranga. Esses são bonitos, bonitas. Nhan Kunhampuranga. Aquela mulher é bonita, ou aquela mulher bonita. Kwa Sui. Daqui, né? Quando você usa para indicar aqui ou lá, você não usa Ike, que é aqui. Você usa os demonstrativos, você não fala Ike Sui. Ike é a palavra aqui, mas você não pode colocar Ike com preposição. Então você tem que usar Kwasui. Kwakiti. Para cá. Nhan Sui. De lá. Nhan Kiti. Para lá. Um pouco sobre o tempo verbal. A gente tem a partícula kuri, que vem depois do verbo conjugado no indicativo, indicando um futuro. Asu kuri tawakiti. Asu é eu vou, eu estou indo. Ou seja, é o indicativo do verbo ir, que é su. Su é o verbo ir, asu, resu, usu, etc. É o verbo ir. Então, asu, eu vou. Kuri, futuro. Tawakiti, para a cidade. Eu irei à cidade. Semena, usika kuri tawasui. Meu marido vai chegar da cidade. Semena, meu marido. Usika kuri. Chegará. Tawasui, cidade da cidade. Para indicar o passado, existe essa partícula ana, que a gente já viu um exemplo, ou o ana. Kunhan usu ana tawakiti. A mulher foi à cidade. Usu ana. O su é vai. Não é obrigatório usar o ana, tá? Às vezes o contexto é suficiente. O ana só reforça a noção de passado. Geralmente quando ele é usado, ele equivale ao nosso passado perfeito. Mas não há uma equivalência exata. Kunhan upita ana seretamaupé. A mulher ficar passado, né, na minha região em. Ou seja, a mulher ficou na minha área, na minha região. Pita ana. Seretama é minha área, minha região. Quando você usa ana mais o verbo iku, que é o verbo estar, você tem um passado imperfeito. Né? Se você falar Ishe Isua Asuana, eu fui. Asuana Aiku, eu estava indo, eu ia. Um passado que é mais prolongado, mais repetitivo, mais contínuo. Ishe Asuana Aiku ne Ruka Kiti. Eu estava indo para a tua casa. Neruka é a tua casa. O imperativo é feito com a forma de segunda pessoa singular ou plural, ou seja, com o prefixo re ou p, mas o imperativo negativo ainda tem adicionalmente a isso a partícula t anteposta ao verbo. Então nós temos resu, vai, imperativo do verbo su, ir. Pesu, vão, imperativo plural.
Teresu, não vai. Tepesu, não vão. O reflexivo se forma com o prefixo yu. Então, yuka é matar. Yuyuka é se matar. Apigawa, u yuyuka. Ana, o homem se matou. Kunhan, u yu maan. A mulher se viu. Maan é ver. O maan é ver. Presente no man. A maan eu vejo. A yu maan eu me vejo. O Yengatu tem uma forma causativa, feita com o prefixo mu, colocado imediatamente antes da raiz verbal. Pode ser colocada também em adjetivos. Como a gente vai ver, por exemplo, semu, que é o verbo sair, vira musemu, que é fazer sair ou expulsar alguém. Apigawa, o musemu, ana, kunhan e tawasui. O homem expulsou a mulher de sua cidade. Aí o ana mostra o passado, kunhan, né? Mulher, e tal, a cidade dela, a cidade dele, não está claro de quem é. Sui, preposição ablativa. Aqui a gente vê alguns verbos e adjetivos na forma causativa, que também serve para transitivar alguns verbos intransitivos. Então a gente tem o adjetivo pinima, que significa escrito ou pintado, vira mupinima, o verbo escrever. Então ele forma verbos a partir de adjetivos também, muito interessante. Kuara, mukuara, buraco, furar. Paua, significa acabar, completar a si mesmo, né? Ou seja, a festa acabou, a guerra acabou. Vira mupau, ou seja, acabar alguma coisa. Ele acabou com a festa, ele acabou o trabalho, terminou o trabalho. Puranga, bonito, mupuranga, embelezar. Saimbé, afiado, musaimbé, afiar. Tini, torrado, mutini, torrar. Saku, quente, musaku, esquentar. Turusu, grande, muturusu, aumentar. A oração relativa em Yangatu é feita com a partícula wa, mas colocada no final dessa oração. Uma ordem que é estranha para nós. Pirá ishe ambau wa turusuretana. Ou seja, o peixe que eu comi era muito grande. Você fala o peixe, eu comi que, muito grande. Você não fala que eu comi, você fala eu comi que. Cunhá ideremã puranga. A mulher, você viu que era bonita. Aqui nós vamos ver uma das características mais típicas, mais marcantes da família Tupi-Guarani de idiomas. São os prefixos relacionais, que estão presentes em muitos substantivos e em alguns adjetivos e verbos do idioma. Certos substantivos, certas palavras começam com uma consoante que muda quando a palavra entra em relação genitiva, como o segundo termo da construção, e quando ela está também na forma da possessão da terceira pessoa isolado, sem nenhum substantivo ou pronome antes. Por exemplo, tetama, região. Se você falar a região da mulher, você não pode falar cunhã tetama, você tem que falar cunhã retama. Ou minha região, no caso o pronome da primeira pessoa, possessivo de segunda classe, que é se, seretama, minha região. Se o possuidor for de terceira pessoa e não tiver expresso por um substantivo, o prefixo vira S, a consoante inicial vira S. Setama. Setama por si só já diz que é a região dele ou dela, ou deles ou delas. Né? Uns exemplos de nomes chamados pluriformes: Tembiwa, Rembiwa, Sembiwa, margem. Tendawa, Rendawa, Sendawa. Tainha, Rainha, Sainha. Takua, Rakua, Sakua. Taiti, Raiti, Saiti. Tepusi, Repusi, Sepusi. Alguns substantivos são anômalos. A gente vê aí uka, que deriva do antigo tupi oca, que significa casa. Ele não tem prefixo na forma absoluta, na forma independente. Não tem tuca. Ele é uka, mas na forma genitiva ele tem ruka, e na forma de terceira pessoa ele tem suka. Então, seruka seria a minha casa. Kunhanruka, casa da mulher. Nderuka, a sua casa. Suka, a casa dele ou dela.
Ukena é porta. Também não tem prefixo porque deriva de uka, né? Rukena, sukena. Pé aí é mais anormal ainda, porque ele perde a primeira vogal. Quando ele ganha, ele não tem prefixo nem primeira vogal na forma absolutiva, mas nas formas genitivas ele tem rapé e sapé, caminho. Alguns substantivos têm S na forma absolutiva em vez de T. Então a gente tem aí cera, que é nome. Rera, cera. Então a forma absolutiva é igual à forma da possessiva de terceira pessoa. Cessar, ressar, cessar, olho. Sacanga, racanga, sacanga. Sapu, rapu, sapu. Raiz. Sanya, ranha, sanya. Dente. Desse termo anya que vem piranha, né? Termo peixe com dentes. Pirá é peixe, anha é dente. Salwa, rawa, salwa. Sangawa, rangawa, sangawa. Suaruá, suá, rosto. Setimã, perna. Retimã, setimã. Sicuê, ricuê, sicuê. Suaia, ruaia, suaia. Rabo. Sumuara, rumuara, sumuara. Amigo, companheiro. Supiá, rupiá, supiá. Taíra. Aí a gente já volta aos nomes que tem T no começo. Taíra é filho de homem, né? É curioso que as línguas tupi-guarani distinguem o termo filho de homem e filho de mulher. Filho de mulher é mimbira, em Enguatu. Filho de homem é taíra. Taiera é a filha de um homem. Mimbira serve para ambos, filho e filha de mulher. Tuíro, ituí, sangue. Os numerais. Iepé, Mucuim, Mussapiri, Irundi, Iepepu, Puiepé, Pumucuim, Pumussapiri, Puirundi, Mucuimpu. O tupi antigo ia só tipicamente até o numeral 4. Aí a partir do 5 a gente tem Iepepu. Pu é mão, Iepepu é uma mão. Puiepé, aí tem mão mais um. Pu e Epé. Pu Mucuim, mão mais 2, ou seja, 7. Pu Mussapiri, mão mais 3, ou seja, 8. Pu Irundi, mão mais 4, ou seja, 9. E Mucuim Pu, 2 mãos, 10. Os indefinidos e quantificadores e alguns outros elementos gramaticais nominais. Amu, outro. Iepê, amuitá, assim que se forma uns aos outros em Guarani, em Engatu. Auá, que significa pessoa, mas também significa quem, como pronome interrogativo, mas também no indefinido alguém, alguma pessoa. Munungara, algo. Neman, Nitiman, nada. Neiepé, Nitiepé, nenhum. Neauá, Nitioauá, Nitiauá, ninguém. Paua, significa tudo, inteiro. Ou todos também. E tem também o panhé, que também significa todos, cada um. Esses termos colocados como adjetivos, eles vêm antes do substantivo, como eu já mostrei na primeira tela, onde eu falei que os quantificadores e indefinidos precedem tipicamente o substantivo, embora amu, que seja outro, possa suceder o nome, possa seguir o nome também. Mas esses quantificadores universais e integrais, como pá e pau, o panhé, eles vêm sempre antes. Niti Iepe Apigawa, nenhum homem. Ambaú Papirá, eu comi o peixe todo. Papirá é peixe todo. Paninha Cunha Ussuana, todas as mulheres foram. Kunumim Ambaú Paua, os meninos comeram tudo. Ikiá Pa Upitá, ele ficou todo sujo. Paninha Mussapiri Uriku Uka,
todos os três, Panhemo Sapiri. Uriku, o verbo ter. Uriku é eles têm ou ele tem. Uka, casa. Alguns quantificadores que não apareceram, Sia, muitos, Quaira ou Mirim, poucos, Rete ou Retana, aí já não é um quantificador, aí é um advérbio de intensidade, que fica muito, como muito bom, muito grande. Os pronomes possessivos, a gente usa adjetivos possessivos pessoais, são iguais aos pronomes de segunda classe. Quando ele é um pronome possessivo, ou seja, aquele nome que já vem substituindo totalmente o substantivo, tem que usar o termo de apoio Yara. Seruka, a gente já viu, é minha casa. Koauka Seiara, essa casa é minha. Né? Como é que você ia indicar o minha aí quando minha não tem o casa depois de si, né? Não tem como é igual o mine do inglês. Vem sozinho. Então Seiara é meu, minha quando tá sozinho. Seruka Mirim. Neiara Turusu. Minha casa é pequena, sua casa é grande. A sua é grande. Então aí tá. Em vez de você falar Seruka Mirim, Neruka Turusu, para impedir de repetir o Ruka, você fala Seruka Mirim, Neiara no sul. A minha casa é Mirim, minha casa é pequena, a sua é grande. E o comparativo dos adjetivos é feito com o adjetivo seguido de piri, que equivale a mais, e a preposição que indica a comparação é sui, de. Seruka Puranga Piri Neiara Sui. Seruka, minha casa. Puranga, bonita. Puranga Piri, mais bonita. Neiara, a sua, Sui, que é a sua. Minha casa é mais bonita que a sua. A comparação de igualdade é feita com Maie Yahweh. Seruka Puranga Maie Neiara Yahweh. Minha casa é tão bonita quanto a sua.